Olá pessoal, sexta 13, sejam todos muito bem-vindos ao nosso último vídeo de 2019 aqui no canal. A gente vai dar uma pausa, retorna aí em 2020 e eu convido a vocês justamente para prestar bastante atenção nesse nosso vídeo que a gente vai comentar da movimentação do investidor estrangeiro fluxo oficial, corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado e também os mercados futuros, incluindo o DI, contrato de juros futuros por parte desses participantes. Portanto, se você é novo no canal, eu aconselho a você assistir o vídeo de forma pausada. Caso você já tenha rodagem com o nosso conteúdo, se você quiser acelerar o vídeo, fique à vontade, porque a gente vai ser muito específico para poder deixar todo mundo craque em relação a esse conteúdo. A gente vai começar informando vocês que o Ibovespa fechou nessa sexta 112.500 pontos, subindo 28% no ano de 2019. Dos participantes que compõem o nosso mercado, a gente tem aqui o investidor institucional liderando ponta compradora para o nosso mercado. Na ponta vendedora, a gente tem aqui o fluxo oficial estrangeiro, que desde março não quer saber mais do nosso mercado, e o investidor pessoa física, que é o foco do nosso canal, ambiente comprador em 2019, só que um adendo que eu falei até no último vídeo, desde agosto, quando a nossa bolsa estava batendo 101 mil pontos com base de fechamento, investidor pessoa física não está entrando no nosso mercado, e a gente aí, desses 28% anuais, 12% aí, investidor pessoa física não participando. Mais uma vez, a gente não tem aqui nenhum intuito de desmerecer investidor pessoa física, e sim tentar alertá-los para que aproveitem as movimentações de preços para o nosso mercado. A gente vai rodar primeiro a nossa vinheta para que na volta a gente possa dissecar para vocês essas informações valiosíssimas em relação ao nosso último vídeo desse ano. Bora lá! E vamos começar informando aqui a vocês o fechamento de base semanal pelas corretoras estrangeiras nos ativos do Ibovespa. Depois de 3 semanas consecutivas de projeção de prejuízo, eles fecharam essa semana com mais de 14 milhões de projeção de lucro no nosso mercado. Sempre falo com as pessoas que estão chegando no nosso canal. Olhem a quantidade de semanas que eles são vencedores. A gente faz esse acompanhamento há mais de 3 anos e dá uma olhada que são mais de 170 semanas, mais precisamente 178, das quais 134 delas preço e fluxo no mesmo sentido, ou seja, uma taxa de acerto de mais de 75% dentro do nosso mercado. Eu falo sempre com todos, quer ficar craque em relação a esse conteúdo? Você pode se inscrever no canal, ativar aí o sino de notificação e também deixar o seu like para prestigiar esse nosso conteúdo, para que o próprio YouTube possa subir essa nossa perspectiva do vídeo. Bom, e eu também vou comentar já no início do vídeo, muita gente chega até a mim e fala nos comentários: Renato, mas como é que funciona a estrutura desse canal? É o seguinte, a gente sempre fala, nós não recomendamos absolutamente nada. Nenhuma recomendação de compra ou venda é feita em nenhuma hipótese. Falo sempre com todos, seja seletivo nas suas análises, foque sempre a opinião própria, com embasamento coerente e principalmente, nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. A gente está aí sempre, todos os dias, escutando várias histórias ruins de investidor pessoa física entrando no mercado e simplesmente derretendo as suas contas. Muita gente entrando via mercado futuro, operando os mini contratos de índice futuro, os mini contratos de dólar futuro, sem nenhum conhecimento, infelizmente servindo aí de alimento para as grandes empresas, para os grandes players e para as pessoas que também sabem como atuar no mercado financeiro. Então, esse nosso canal, ele vai te dar informação em relação ao fluxo estrangeiro por duas frentes. Fluxo oficial, que vem pelo segmento da Bovespa e da BMF, Bovespa Mercado à Vista e BMF Mercado Futuro. A gente tem na descrição do vídeo o link da nossa página. Se você acessar na coluna à esquerda, automaticamente você vai conseguir visualizar esse nosso conteúdo. Vou exemplificar aqui para vocês no nosso vídeo. A gente tem aqui
na nossa página, no nosso link aqui da nossa página Gringolândia na Bolsa. Se você quiser, você pode pesquisar pelo próprio canal do YouTube. A gente consegue digitar aqui, ó, Gringolândia, pessoal. Só você digitar, ó, Gringolândia. Inclusive, no meu caso aqui especificamente, é o primeiro link que aparece. E você clicando, você já vai cair diretamente na nossa página e você vai visualizar esses dados exatamente aqui na coluna esquerda, pessoal. A gente tem aqui exatamente essas informações do mercado à vista e do mercado futuro. Do mercado à vista a gente tem as informações do fluxo oficial estrangeiro, acumulado do mês e o saldo de cada dia. E também acima a gente tem aqui os contratos futuros para o Ibovespa, dólar e também para os juros futuros. Portanto, a gente vai comentar aqui com vocês exatamente essa movimentação aqui de cima. Agora, Renato, você também acompanha as corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado? Sim. A gente tem inclusive um sistema próprio que varre todo o mercado, tanto do mercado à vista para os ativos do Ibovespa, setores, quanto também os ativos do mercado futuro em relação ao índice e o dólar. Renato, mas aí como é que eu faço para poder acessar essas informações? Pessoal, aqui em cima, na nossa própria página, você tem aqui uma aba chamada A Ideia do Blog. Clica nesse link que você vai ter uma descrição desse funcionamento para que você entenda como que funciona essa movimentação por parte aí do fluxo estrangeiro e como que a gente tem um modus operandi desse funcionamento. Quem tiver interesse em se aprofundar e ficar craque, na própria descrição do vídeo tem um link do nosso treinamento, você preenche um formulário que dentro da minha disponibilidade, falo isso sempre com todos, eu retorno um por um, mas dentro da minha disponibilidade para que você entenda como é que funciona todo esse processo. Bom, e eu vou comentar aqui com vocês, pessoal, exatamente, primeiro, essa movimentação que a gente falou sobre o investidor, pessoa física, investidor estrangeiro no nosso mercado na abertura do vídeo. Bom, a gente tem aqui exatamente em 2019 quem está liderando o ponto comprador, investidor institucional, investidor pessoa física, desde agosto para cá não atuando. Agora, eu vou comentar com vocês dos últimos 3 anos, para que várias pessoas que estão conhecendo o nosso canal entendam todo o processo dos investidores para o nosso mercado. Se a gente verificar aqui, em 2017, a gente teve uma valorização do nosso mercado, onde que a bolsa saiu de 60 mil e foi passar para 76 mil pontos. O investidor estrangeiro estava liderando o ponta compradora e o investidor pessoa física, que é o foco do nosso canal, não aproveitou absolutamente nada, vendeu o tempo todo. E o investidor institucional ficou boa parte do ano na ponta vendedora e no final do ano de 2017 começou uma ponta compradora. Já em 2018, pessoal, a gente teve mais um ano de valorização para o nosso mercado. Investidor estrangeiro aproveitou boa parte dessa valorização até o mês de abril, quando a nossa bolsa estava batendo 86 mil pontos. Depois atuou numa ponta vendedora, o nosso mercado simplesmente saiu de 86 para 72. A gente teve nesse meio tempo a greve dos caminhoneiros e o investidor pessoa física que no ambiente de valorização de 76 para 86 mil pontos, vocês vão ver aqui que estava abaixo da linha do zero, ou seja, não estava aproveitando a alta do nosso mercado. Ainda bem que no finalzinho do ano de 2018 ele passou para cima da linha do zero em relação ao fluxo acima do nível zero para o investidor pessoa física. E aí o investidor institucional que tinha comprado a primeira leva do mercado, inclusive priorizando de 76 a 72, depois vendeu tudo. Quando o mercado passou de 72 a 79, eles venderam absolutamente tudo. A gente nem consegue saber se eles tiveram uma projeção de lucro, já que eles tomaram com médio muito mais acima. Só que de setembro em diante, investidor institucional ponta compradora. E no ano de 2019 a gente viu que o institucional, que começou a pegar a nossa bolsa praticamente nos 79 mil pontos, está surfando todo esse movimento aí de alta, conforme a gente comentou em relação à nossa abertura do vídeo. Então, baseado nesse comportamento, a gente vai comentar com vocês aqui exatamente o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. A gente tem muito orgulho, pessoal, de poder demonstrar aqui para vocês esse nosso gráfico. A gente pega os setores que têm índices que não são tão amplos. A gente tem aqui basicamente 12 índices que não são tão amplos. E o que a gente conseguiu ver aí durante todo o ano, pessoal?
eles tiveram uma ponta compradora muito pujante do nosso mercado até o mês de julho. Se você verificar aqui as corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, a gente estava na linha pontilhada, são os ativos do Ibovespa e também o carbono eficiente, que nada mais é que é o mini Ibovespa, né? É o Ibovespa sem as ações de Vale. E até então, o nosso mercado com uma alta bem pujante, chegando meio próximo dos 105 mil pontos. De julho para cá, eles começaram a vender os nossos setores de maior peso, inclusive os ativos do Ibovespa, sendo que, quando chegou em meados de agosto, a gente conseguiu pegar muito especificamente o fundo nessa linha amarela do setor de materiais básicos. E a gente conseguiu perceber aqui, pessoal, que desde meados de agosto, setor de materiais básicos guiando aí o nosso mercado. E a gente conseguiu pegar também o setor industrial, que no início de novembro começou também a fazer uma evolução ascendente. E a gente vai começar a demonstrar para vocês aqui, nesse nosso vídeo, exatamente isso daqui, pessoal. A gente vai pegar o setor de materiais básicos e também um industrial para poder demonstrar para vocês o comportamento do preço no gráfico. Dá só uma olhada, pessoal. Dia 27 de agosto, a gente marcou aqui um fundo do ano de 2019 no índice IMAT, índice de materiais básicos. Exatamente, ó, 27/8, a gente marcou um fundo e se a gente avaliar aqui um ambiente de valorização, a gente teve praticamente aqui 32% de alta para esse índice de materiais básicos durante esse período. E se a gente voltar lá em relação ao nosso fluxo, olha aqui, pessoal, exatamente na semana que terminou, no dia 23 de agosto, eles inflexionaram o fluxo para cima, ou seja, ajudando a movimentação integral de alta para o nosso mercado. E o índice de materiais básicos, a gente tem aqui alguns ativos que fazem parte e que são aí extremamente pesados em relação a esse índice. A gente tem aqui o setor de siderurgia, a gente tem também o setor de mineração e também papel e celulose. Então a gente preparou aqui um gráfico para vocês para justamente corroborar com esse movimento. A gente tem aqui as ações de Gerdau, Goal, Usiminas, CSN, Vale e Suzano. Pessoal, a gente tem aqui embaixo as ações de Gerdau, que a gente tem exatamente nessa linha azul, pessoal. Dá só uma olhada, nessa linha azul, eu vou clicar nela aqui e aqui em cima aparece Gerdau. Olha a valorização do ativo no ano, 26%. Mas aí você comenta, pô Renato, mas só se valorizou 26%? Dá uma olhada. Desde o fundo que a Gerdau fez lá em agosto, pessoal, Gerdau se valorizou 58%. Aqui embaixo, na linha rosa, estão as ações de Igual. Igual se valorizando aí bem próximo, 56% praticamente. E vou dar uma informação para vocês que assistem os nossos vídeos semanalmente. Das últimas 17 semanas, simplesmente as ações de Gerdau tiveram fluxo positivo por parte das corretoras estrangeiras em 15 delas. Isso é muito top, a gente consegue pegar toda a movimentação. A gente tem também, em relação às ações de Usiminas, que tiveram também um ambiente de valorização, que essa linha aqui amarela, pessoal, vamos pegar aqui as ações de Usiminas. Usiminas se valorizou nesse período 33%. Usiminas, das 17 semanas, 12 semanas de fluxo positivo por parte aí das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Aí você comenta, Renato, mas as ações que estão mais se valorizando em 2019 desse setor são as ações de CSN. Sim, olha lá, 71% de valorização. Só que CSN, naquele fundo de agosto do setor de materiais básicos, ela ainda não tinha engatado uma ponta compradora. E se vocês olharem os vídeos anteriores, vocês vão ver que as corretoras estrangeiras ainda estavam socando o ativo. Inclusive, nessas 17 semanas de fluxo positivo aí no setor de materiais básicos, eles começaram a tomar os ativos de CSN basicamente nas últimas 6 semanas. Então, a gente tem
das últimas 6 semanas, pessoal, eles tiveram uma ponta compradora em 5 delas para as ações de CSN. E vocês conseguem perceber exatamente CSN, quando eles tiveram uma ponta compradora no ativo, o ativo aí se valorizando 25% dentro do nosso mercado. A gente tem também, para esse setor, as ações de Vale, essa linha roxa. Dá uma olhada aqui nas ações de Vale, pessoal. As ações de Vale, que estavam com fundo lá em 16% de variação de 2019, terminou com uma variação de 26% desde o fundo de meados de agosto dentro do nosso mercado. Ou seja, a gente consegue demonstrar para vocês onde estão as forças. Muita gente fala, Renato, investidor, fluxo oficial estrangeiro está saindo do nosso mercado. Sim, a gente consegue ver que a grande maioria dos setores, principalmente depois de julho, pelas corretoras estrangeiras, estão saindo do nosso mercado. Só que em alguns setores, em alguns ativos, há pressão compradora e a gente está sempre falando para vocês aqui, semana após semana, desse comportamento. Qual que é o outro índice que vocês perceberam aqui que eles começaram a tomar? O índice industrial, essa linha verde mais clara. Começaram a tomar quando? Dá uma olhada. Exatamente no início de novembro. E se vocês pegarem aqui o gráfico do setor industrial, olha aqui o início de novembro, pessoal. Exatamente essa barra verde do dia 1º de novembro. E se a gente verificar aqui a valorização desse índice, exatamente do dia 1º de novembro, subiu praticamente quase 12% no nosso mercado. Ou seja, impulsionado pelo fluxo aí das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. E como, Renato, eu consigo ver os ativos que fazem parte do setor industrial? Só você acessar o seu navegador e lá no próprio Google mesmo você vai colocar o seguinte, ó, INDX composição ou compogicão. Não tem problema. Olha que interessante, ó. Índice industrial composição da carteira B3. Se você clicar no link, automaticamente ele vai te falar todos os ativos que fazem parte do setor industrial. Vários deles também do setor de siderurgia fazem parte do setor industrial. E se você clicar aqui em participação, ele ordena para você do menor para o maior ou do maior para o menor em relação à participação desse índice para o nosso mercado, ou seja, qualquer setor que faz parte aí da B3, basta você digitar lá no Google que você automaticamente já fica por dentro desses ativos que fazem parte desses setores. Ok, pessoal? Então, só recapitulando, olha, a gente falou do índice de materiais básicos, uma alta de quase de 32% desde o fundo. Índice industrial, uma alta de quase 11%. Os ativos que fazem parte aí do setor de siderurgia e de mineração, que boa parte deles tem muito peso no nosso mercado, a gente teve aí as ações de Gerdau com quase 60 de alta, as ações de Goal com quase 55 de alta, e a gente teve também as ações que inclusive tem muito peso no nosso mercado, as ações de Vale com quase 25% de alta. A gente tem muito orgulho de poder demonstrar isso para vocês aqui no nosso conteúdo. Bom, e como a gente encerrou essa semana, dá só uma olhada em relação aos índices aí que não são tão amplos. Qual que foi o índice que mais se valorizou nessa semana, pessoal? Índice imobiliário. Eu falo sempre com todo mundo. Faço uma maratona nos vídeos anteriores. Na semana passada, qual que foi o único índice dos 23 disponibilizados pela B3 que eles fecharam a semana com saldo positivo? Exatamente o setor imobiliário, que na semana passada já tinha subido 6% no nosso mercado. Nessa semana liderou ponta compradora também. E se a gente for verificar o comportamento do preço desse índice, pessoal, exatamente da semana passada e dessa semana, exatamente esse índice teve uma evolução positiva de quase 12%, e eles atuando aonde? Numa ponta compradora na semana passada dentro do nosso mercado. A gente tem muito orgulho de poder também passar para vocês que, em relação ao setor de materiais básicos, dá só uma olhada, a terceira melhor performance na semana. Setor industrial, a 10ª melhor performance do nosso mercado. E você comenta, pô, Renato, mas o Ibovespa nessa semana ficou com a 11ª melhor performance. Pessoal,
Quem que vocês acham que puxou para baixo o nosso Ibovespa? Setor financeiro. Setor financeiro, somente ele, 37% de peso no Ibovespa, corresponde aos ativos do setor financeiro. Carbono eficiente é um mini Ibovespa sem vale, ou seja, setor financeiro também puxando para baixo. Então a gente conseguiu ver que alguns setores simplesmente explodiram. Qual que é o setor que está mais se valorizando no ano de 2019 até o momento? Exatamente o setor imobiliário. A gente tem um cenário de queda de juros que propicia o quê? A abertura de crédito. Então, o setor imobiliário ele é muito beneficiado com isso. A gente vai comentar em relação aos contratos de juros futuros com vocês aqui no nosso vídeo. Bom, eu vou começar aqui a falar com vocês exatamente como é que a gente fechou em relação a essa semana. Bom, uma semana positiva entre os principais mercados. Bolsas americanas subiram, europeias e também as asiáticas, uma alta média de 1,79. E a gente subiu aí 1,30. Vale lembrar, pessoal, que, olha aqui, olha o fluxo das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, ficaram praticamente no 0 a 0. No Ibovespa Futuro, na semana passada, eles tomaram mais de 500 milhões de reais, a gente subindo aí mais de 2%. Nessa semana aproveitaram para colocar um baita lucro no bolso, 458 milhões, sendo que somente nessa movimentação de realização desse contrato, eles colocaram no bolso 35 milhões de reais. Em relação ao dólar, pessoal, olha isso daqui, ponta vendedora Futebol Clube e o dólar aí fechando a semana a 4,10 dentro do nosso mercado. Se a gente verificar aqui aquele grau de eficiência, o nosso Ibovespa com a quarta melhor performance para o nosso mercado. Índice de materiais básicos, o índice que não é tão amplo, com a melhor performance, mais de 9 milhões de projeção de lucro. E olha os ativos do Ibovespa, dos 15 que eles atuaram numa ponta compradora, 2,84 de alta média. Dos 15 de ponta vendedora, 1,86 de alta média. Sobe também? Sobe. Só que com menos ênfase. A gente sempre comenta com vocês aqui que funciona como se fosse uma âncora. Então, a gente conseguiu perceber que ficou bem próximo. O saldo geral ficou bem próximo do 0 a 0, inclusive, só que a gente consegue ver a expertise deles exatamente por aqui. Carro-chefe de compras, as ações de Vale, 246 milhões e o ativo subindo aí quase 5% na semana. E olha o destaque, as ações de MRV. MRV subiu 17%. MRV qual setor que é, pessoal? Imobiliário. Inclusive, olha que interessante, a gente teve aqui as ações de MRV subindo 17%. A gente teve as ações de Cyrela, também subiram, só que subiram 6. E olha o que eles estavam fazendo com Cyrela, vendendo. A gente sempre comenta com vocês aqui no canal, no mesmo setor, os ativos que eles empurram, deslancha. E os ativos que eles batem, deslancha, sim, só que muito mais amarrado em relação às pressões que eles fazem para as nossas empresas. Em relação à ponta vendedora, as ações de Bradesco, maior ponta vendedora por parte deles nessa semana. 200 milhões, o ativo nem aí, encerrou a semana com valorização. Como destaque de ponta vendedora, as ações de JBS, 132 milhões de ponta vendedora, o ativo caindo aí quase 7% no nosso mercado. Vou comentar com vocês aqui agora sobre a movimentação deles em relação aos ativos do Ibovespa, dividindo os nossos 8 grandes grupos de setores para o nosso mercado. Então, a gente viu aqui que para o setor financeiro, a gente teve aqui como destaque de ponta vendedora as ações da própria Bolsa. B3, que na semana passada eles estavam empurrando para cima com o ativo subindo, nessa semana empurraram para baixo e o ativo se corrigiu. A gente teve aqui o destaque, pessoal, da semana, basicamente as ações de BR Malls com a segunda maior alta, sendo que na semana passada tinha sido ativo com o segundo maior volume comprador no nosso mercado. Na semana passada já tinha subido 5, nessa semana subiu mais 5 e nessa semana eles aproveitaram até para colocar alguma querelinha de lucro no bolso. Em relação às ações de Cielo, tanto na semana passada que o ativo subiu, como nessa semana também o ativo subiu, eles não participaram desse movimento. Se a gente pegar aqui o setor de consumo, a gente teve as ações de Cogna. Na semana passada a gente falou exatamente isso. Setor de educação, olha como o Cogna, que eles atuam na ponta compradora com maior ênfase, sobe muito mais. Na semana passada, eles estavam com uma ponta vendedora nas ações de Duque e Duque tinha subido menos. Nessa semana, o mesmo cenário. Cogna
eles empurrando para cima, o ativo explodindo, subindo mais de 10%, e as ações de Duke, que também subiram, só como eles estavam atuando numa ponta vendedora, subiram menos dentro do nosso mercado. Em relação ao setor de materiais básicos, eu não vou precisar de ficar falando muito, já que a gente já desmiuçou com vocês as ações desse setor, com exceção de Braskem, que tem fluxo vendedor por parte deles. Inclusive, na semana passada, Braskem também tinha tido um fluxo aí vendedor por parte deles, enquanto o ativo estava subindo aí praticamente 5%, e nessa semana Braskem caiu. Em relação ao setor de óleo, gás e biocombustível, na semana passada as ações de Petrobras estavam subindo e eles já estavam sentando a mamona na venda. Lembrando que a gente comentou há 2 semanas atrás que no início da série dessas opções eles enfiaram compras nas calls. Na segunda semana eles simplesmente começaram a colocar alguma coisa no bolso, e nessa semana especificamente, principalmente a partir do pregão de segunda-feira, pessoal, eles desmontaram toda a movimentação compradora de calls de Petrobras e simplesmente ganharam a rodo. E nessa semana eles terminaram aí com uma ponta compradora nos ativos, sendo que eles já lucraram em relação a essa operação de taxa para as operações da companhia. Destaque aqui mais uma vez para as ações de Cosan, que na semana passada lideraram ponta compradora e tinha sido a maior alta do setor, e novamente nessa semana. Se a gente verificar aqui no setor de serviços públicos, pessoal, a gente teve aí na semana passada tanto as ações de Eletrobras, Elet3 e Eletmei, eles atuando aí numa ponta compradora com maior ênfase para as ações de Elet3. Nessa semana as duas fecharam com uma movimentação aí positiva, bem leve, mas positiva, só que eles continuaram com essa ponta compradora nas ações de Elet3, mas com uma ponta muito pequena, e uma ponta mais robusta para as ações de Elet6 dentro do nosso mercado. Na semana passada, em relação às ações de Taesa, na semana passada participaram da alta e nessa semana aproveitaram para colocar lucro no bolso. Em relação ao setor industrial, a gente viu que na semana passada eles tinham comprado tanto as ações de Azul quanto também as ações de Gol. Nessa semana os ativos continuaram a subir, só que olha o que eles fizeram, pessoal. Lucro no bolso em ambas. Lembrando que na semana passada eles tinham tomado as ações de Eco Rodovias e tinha sido a maior desvalorização para o setor, e nessa semana continuaram ponta compradora, o ativo aí com a maior alta do setor para o nosso mercado. Se a gente mudar aqui para o setor de saúde, a gente teve aqui o destaque de ponta vendedora para as ações de Intermédica. Lembrando que na semana passada eles não participaram de uma alta expressiva, que teve ativo mais de 8%, e nessa semana continuaram ponta vendedora, inclusive com maior ênfase para as ações da companhia. E no caso de Raia Drogasil, pessoal, o ativo, depois de algumas semanas de correção, nessa semana encerrou a semana com uma valorização. Lembrando que Raia Drogasil, eles têm fluxo comprador no ativo muito expressivo. Iniciaram lá no início do ano, pessoal, quando o ativo estava custando cerca de R$70. Lá para junho, inclusive a última perna de alta, o ativo custando 70. Quando chegou exatamente lá no finalzinho de novembro, se vocês verem os vídeos aí do final, não sei se foi o vídeo da última semana ou penúltima semana de novembro, eles tiveram uma venda muito forte nos ativos da companhia. Os ativos estavam inclusive sendo cotados a R$113, chegaram a bater aí R$100, e agora o ativo encerrou aí a semana cotado a R$107. Para o setor de telecomunicação, na semana passada, ponta compradora para as ações de TIM, que tinham subido. Nessa semana o ativo inclusive subiu mais, eles aproveitaram para colocar lucro no bolso. Na semana passada, as ações de Vivo tinham subido, só que eles já tinham vendido, e nessa semana as ações caíram, eles aproveitaram para recomprar. Ou seja, a expertise que eles têm dentro do nosso mercado é muito forte em relação aos nossos ativos. Como a gente comentou lá no início do vídeo, com a base anual, o investidor estrangeiro de março para cá está saindo. E aqui a gente tem dia a dia, né, pessoal? A gente tem aqui de 2017 para frente, junho de 2017 para frente. E quando a gente percebeu nessa base diária que o fluxo estrangeiro deu aquela debandada mais forte. Linha do zero está aqui exatamente de março para frente. Finalzinho de março, quando a nossa bolsa estava batendo praticamente 100 mil pontos, eles baixaram da linha do zero e a debandada foi muito forte dentro do nosso mercado, e eles não aproveitaram essa alta de 99, praticamente aqui de 100 mil a 112 mil pontos. Só que aqui no nosso canal a gente tem também a correlação
com as corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Essa linha amarela, ela também está descendente, só que tem uma intensidade muito menor. Para você que é novo no nosso conteúdo, Renato, então por que essa linha verde do fluxo oficial estrangeiro, ela está muito mais descendente? Pessoal, porque tem investidor estrangeiro que opera por corretora nacional. E aqui no nosso canal a gente não tem interesse na movimentação das corretoras nacionais. Nenhum preconceito às nossas instituições nacionais, os nossos grandes bancos, nenhum. Só que a gente entende que o fluxo estrangeiro que opera por uma corretora estrangeira que está situado no nosso país, ele tem uma expertise muito maior pelo fato que essa corretora estrangeira, ela tem escritório também no nosso país, mas em qualquer lugar do planeta Terra. O que não acontece com as nossas instituições nacionais em relação a essa expertise. Por isso que a gente até brinca aqui no canal que fala que é o fluxo mais assustado. Quando compra, dá uma olhada aqui, pessoal, o ambiente comprador ele é mais pujante. Quando vende, o ambiente vendedor também ele é mais pujante. Uma notícia boa é que as corretoras estrangeiras, principalmente aí no pregão de quinta e de sexta-feira no nosso mercado, a gente tem uma ponta compradora, coisa que ainda a B3 não divulgou a movimentação dentro do nosso mercado. Então, a gente vai comentar aqui com vocês agora a movimentação das corretoras estrangeiras no mercado futuro. Vamos comentar aqui primeiro dos contratos do índice futuro. Olha o show, pessoal. As corretoras estrangeiras estão com o ambiente comprador nesse contrato desde o início. A gente partiu de 105 mil pontos no Ibovespa Futuro lá em outubro. Esse contrato vence na próxima quarta-feira e a gente batendo aí 112.720. E eles com uma ponta compradora de 3 bilhões e 200 dentro do nosso mercado. Muitas pessoas podem questionar, Renato, mas o fluxo oficial estrangeiro está vendedor para os contratos em aberto. Eu vou convidar você para assistir o nosso último vídeo que lá a gente dissecou, a gente realmente explicou tudo em relação ao fluxo oficial e também as corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Portanto, na semana passada que eles compraram aí 500 milhões do nosso mercado, ajudou a nossa bolsa a estourar, nessa semana a nossa bolsa continuou a estourar e de terça-feira para frente, o que eles fizeram, pessoal? Começaram a colocar um belíssimo lucro no bolso. Para vocês terem uma ideia, eles estão com mais de 4 mil pontos de lucro em relação ao preço médio. Só essa movimentação dessa semana propiciou a eles colocarem no bolso 35 milhões de lucro para o contrato do Ibovespa Futuro. Agora, a gente vai comentar com vocês aqui a movimentação deles no dólar futuro. Vocês estão lembrados que na semana passada a gente comentou com vocês, pessoal, no pregão de quinta e principalmente sexta-feira, eles atuaram numa ponta vendedora. Estavam realizando o lucro da venda de terça para a compra de quarta, com o mercado caindo, e quando chegou quinta e sexta-feira da semana passada, a gente teve ponta vendedora por parte deles nos contratos futuros e a gente teve também uma queda mais expressiva para a moeda americana. Olha essa semana, pessoal. Eles saíram da ponta compradora e engataram ponta vendedora. E a moeda americana simplesmente aí derretendo do nosso mercado, uma expertise que eles têm, que a gente tem muito orgulho de poder passar para vocês aqui no conteúdo do canal. E o conteúdo novo que a gente vai falar com vocês exatamente no vídeo de hoje são dos contratos futuros. Só que antes disso eu preciso demonstrar para vocês que lá no nosso canal, lá na nossa página, a gente tem exatamente a movimentação. Lembra que a gente comentou? Lá no blog Gringolândia. Deixa eu digitar aqui. Lá no Gringolândia, lembra que eu comentei com vocês que a gente tem os contratos em aberto, pessoal? Dá só uma olhada aqui. A gente tem do Ibovespa Futuro, do dólar e também dos juros. Olha quantos contratos em aberto que eles ficaram boa parte do tempo, desde o início de novembro. Eu vou botar aqui, ó, início de novembro, final de outubro. Olha essa margem aqui, pessoal. 2.500.000 contratos de ponta vendedora. Quem acompanha o nosso canal há muito tempo já vê que eles estão com uma ponta vendedora desde setembro, mais expressivo. Mais de 300 mil desde setembro. Chegaram a bater inclusive um pico de ponta vendedora no dia da divulgação da taxa de juros pelo Copom. No pregão de quarta-feira eles chegaram a atingir
quase 6 milhões e meio, fecharam com 6 milhões e 300 contratos de ponta vendedora. Então, com base nessa informação, olha o que a gente preparou aqui para vocês. Então, significa que o estrangeiro está apostando na queda de juros? Sim, que eles estão com uma ponta vendedora muito pujante, conforme vocês estão vendo aqui, dos contratos em aberto, que fica aberto aqui as informações no conteúdo do nosso canal. E dá só uma olhada, pessoal, que a gente gosta de falar para vocês, que é o seguinte: cada contrato de DI futuro, ele tem um valor financeiro de 100 mil reais. Eu vou falar bem devagarzinho para a gente não ter problema com relação a isso, inclusive é um conteúdo mais técnico, mas eu quero que vocês pelo menos entendam a movimentação do investidor estrangeiro no nosso mercado. Então, esse valor no vencimento, ele equivale a 100 mil reais. Aí, o que eu fiz aqui, só para poder simular para vocês aqui, essa movimentação deles no DI, sendo que a gente sabe que eles negociam DI vários anos, só que geralmente o DI mais curto, ele costuma ter maior liquidez. Então eu peguei aqui o janeiro de 2020, DI1 F20. Olha que interessante, para a data de vencimento, tinha 41 dias úteis no dia 1º de novembro. E você estava negociando uma taxa de 4,75, ou seja, 4,756. Quando o contrato vai se aproximando muito do vencimento, a casa decimal, inclusive, fica com 3 casas. Então, olha aqui que representava um contrato de DI futuro no dia 1 de novembro, pessoal. R$ 99.246. Renato, o que é isso? É a famosa PU. É uma fórmula matemática que você calcula em relação à taxa e quantidade de dias úteis para o vencimento, que você automaticamente, quando você está vendido em juros futuros, você está comprado na PU. Então, valia 99.426. Ou seja, cada contrato nesse montante. Pessoal, dá uma olhada no pregão do dia 12, ontem, quinta-feira. Nem considerei o dia de hoje ainda. Quinta-feira, porque o dia de hoje, inclusive, ficou com a mesma taxa, tá? 4.402. Então, uma taxa de 4.402 tem uma PU de 99.778. Ou seja, em 1º de novembro, vocês viram lá para o nosso canal, eles ficaram com 2.500.000 vários dias. Então eu peguei especificamente o saldo no próprio site da B3, no dia 1/11, eles tinham em aberto 2.551.593 contratos de ponta vendedora. Ou seja, se eles tivessem mantido somente esses 2,5 milhões de contratos de ponta vendedora, até o pregão de ontem, eles estavam lucrando por cada contrato R$ 531,12. Então, se você multiplicar esse valor por 2,5 milhões de contratos, somente nessa movimentação, eles tiveram uma projeção de lucro de 1.355 bilhões de reais. Eu não estou nem contando, pessoal, que depois desses 2,5 milhões, eles tiveram, por exemplo, no dia 10 de dezembro, eles estavam com uma posição de 3,8 milhões. No dia 11, o dia da divulgação da taxa do Copom, eles pularam para 6,2 milhões. Ou seja, e depois que eles divulgaram no pregão de quinta, eles reduziram de 6,2 milhões para 2,1 milhões. Colocaram um caminhão de lucro no bolso. Então a gente está pegando o cálculo aqui, somente se eles tivessem mantido os 2,5 milhões contratos de ponta vendedora, já teria dado para eles 1 bilhão e 300 de lucro, faltando ainda 13 dias úteis para esse vencimento. Renato, e se eles mantiverem esse mesmo número de contratos até no final do contrato? Eu vou botar aqui, ó, 0 dias úteis, tá? Olha lá, pessoal, a APU vai ficar em 100 mil, por quê? Todo contrato de juros futuros no vencimento fica 100 mil reais. Então eles vão poder lucrar 1 bilhão e 900 dentro do nosso mercado, somente no mercado futuro, e a gente só está considerando o saldo do dia 1/11 para frente. Então, aquela historinha que as pessoas ficam, mas eles estão perdendo do mercado à vista porque eles estão vendendo. Pessoal,
olha o que eles estão fazendo no mercado futuro de DI. Estão lavando a égua com o rabo junto. A gente tem essa nomenclatura aí nos treinamentos e a gente adora utilizar. Então eu fiz até um comparativo do que eles fizeram no nosso mercado à vista. Em relação ao Ibovespa, estava sendo cotado no dia 1/11 em 108.195 pontos. E no dia 10/12, que foi o último dia que a B3 divulgou o saldo, o Ibovespa fechou em 110.962 pontos. E eles venderam no mercado à vista 11 bilhões e 800. E a B3 teve uma valorização de 2,56%. Se a gente pegar esse valor que eles venderam de 11.812, automaticamente eles estariam, em tese, perdendo 300 milhões de reais. Pessoal, o que é isso perto de 1 bilhão e 300 que eles lucraram nos juros futuros, só considerando o saldo do dia 1/11 que estava em 2 milhões e meio. Fora que eles estão vendendo desde o início, mais fortemente, desde o início de setembro. É isso que a gente tem muito prazer de poder comentar com vocês no canal. Eu fiz até uma curva aqui de juros para vocês verem em relação a esse contrato do F20. A APU estava praticamente perto de 99.200 e está batendo quase 99.700. A taxa de juros que eles começaram a vender estava em 4,759. Fechou 4,402, hoje novamente também 4,402 no pregão de ontem, dia 12, e também hoje 4,402, hoje no pregão do dia 13. Então, se a gente considerar neutro esse saldo em aberto negativo de 2 milhões e 500, a gente tem exatamente essa evolução de patrimônio de 153 bi e 200 para 154 bi e 500 praticamente, que dá exatamente essa movimentação que a gente calculou aqui para vocês, dando essa movimentação. Então, se a gente pegar hoje que a taxa do DI ficou inalterada para o contrato de F20, a gente vai diminuir aqui um dia útil. Pronto. Somente no dia de hoje aumentou para 1 bilhão 398. De ontem para hoje, pessoal, eles faturaram 1 bilhão 355 para 1 bilhão 398, somente 43 milhões de reais em um dia. Isso daí é infinitamente maior do que a projeção de prejuízo que eles estão fazendo de vendas no nosso mercado à vista, e muita gente falando, olha, eles estão perdendo dinheiro, sendo que a gente sabe que eles ainda têm gordura de ponta compradora que eles tiveram entre 2013 e 2015, quando eles compraram o nosso mercado na Bacia das Almas. Continuaram a comprar em 2016, continuaram a comprar em 2017 e pararam de comprar, na verdade, mais fortemente em março de 2019, conforme vocês viram lá em relação ao nosso vídeo. E para terminar esse vídeo de hoje, olha o que a gente vai demonstrar aqui para vocês, pessoal. A gente pegou aqui exatamente os participantes dos juros futuros. A gente tem aqui exatamente, ó, o saldo que fica lá pela B3 dos contratos em aberto no dia 1º de novembro, 11 de dezembro e 12 de dezembro. 11 de dezembro foi o dia que saiu a taxa de juros. Olha aqui, pessoal, olha o fundo azul, olha o institucional nacional, comprados em juros futuros em mais de 3 milhões e 800 mil contratos. E a gente viu que os juros caindo. E o investidor estrangeiro vendido em 2 milhões e meio. Quando chegou em 11 de dezembro, olha o institucional nacional tendo que diminuir compra. Por quê? Porque ardeu. Investidor estrangeiro vendendo a rodo. E no pregão do dia 12, dá só uma olhada, pessoal, que é o último divulgado pela própria B3. Olha o investidor institucional nacional ainda comprado em juros futuros. Investidor estrangeiro vendido nos juros futuros. Ou seja, ganharam um caminhão de grana e o institucional nacional perdendo dinheiro operando DI futuro aos contratos em aberto dentro do nosso mercado. É claro que existem outras formas do institucional fazer grana, ok, mas a gente está aqui comentando com vocês essa questão. E eu não vou nem comentar a questão do investidor pessoa física nos juros futuros. Dá só uma olhada.
estava comprado em 445 contratos, depois passou a ficar comprado em 21 mil contratos e agora está comprado em 7.200 contratos. E enquanto isso, os juros futuros está o quê? Está derretendo. A gente teve aí uma movimentação, dá uma olhada aqui, olha os juros futuros nesse ano, pessoal. Para esse contrato de janeiro de 2020, uma queda entre o topo do ano de 33,90. No ano está caindo 32,90. E olha o investidor pessoa física fazendo o quê? Comprando juros futuros. Olha o institucional nacional comprando juros futuros. Olha o estrangeiro vendendo juros futuros a rodo. E assim, a gente termina o nosso último vídeo de 2019. Mais uma vez eu falo, se você gostar desse conteúdo, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreve no canal. 2020 a gente vai com tudo, com muita informação nova, inclusive de qualidade, aqui no conteúdo do canal. Muita saúde, muita paz, muita prosperidade e principalmente muita sabedoria. Você, investidor, pessoa física, que opera no mercado financeiro. A gente tem aqui um orgulho muito grande de poder alertá-los de quando está ocorrendo as pressões no mercado financeiro e não, mais uma vez eu falo encarecidamente, e não ser o pé trocado no ambiente de trading. A gente tem aqui exatamente o investidor pessoa física passando para baixo da média móvel de 21 períodos e a bolsa explodindo. A gente realmente não quer, a gente não tem nenhum tipo de preconceito em relação ao investidor estrangeiro e em relação ao investidor pessoa física. Só que aqui a gente tenta alertar vocês da movimentação de quem tem uma expertise fora do comum dentro do nosso mercado. Por isso que a gente completa aqui já praticamente mais de 3 anos demonstrando para vocês semana após semana a pressão e a movimentação tanto do fluxo oficial como também a pressão das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Feliz Natal, excelente ano novo para vocês. Janeiro a gente está de volta para sempre poder fornecer a vocês um conteúdo de altíssima qualidade aqui no nosso canal. Forte abraço a todos e até 2020. Tchau, pessoal!